As correntes rangiam no mercado de escravos de Cuiabá quando Iracema subiu ao tablado. Seus olhos verdes brilhavam de lágrimas contidas, enquanto homens gritavam lances como se fosse gado. Era 1872 e a seca havia devastado o sertão brasileiro. Famílias inteiras vendiam seus próprios filhos para não morrer de fome. Entre a multidão, um apache de pele bronzeada e músculos definidos observava em silêncio. Suas cicatrizes contavam histórias de guerra, mas seus olhos revelavam uma bondade que poucos conheciam. Quando o leiloeiro gritou o último lance, Ayawak pegou seu arco e flechas. O sol escaldante de Cuiabá castigava sem dó nem piedade a praça onde o mercado de gente funcionava todos os dias de quinta-feira. Iracema sentia as pernas bambas enquanto subia os degraus de madeira do tablado. O vestido rasgado grudava no corpo suado e os cabelos loiros desgrenhados caíam sobre o rosto magro. Vamos, vamos, moça nova, forte para trabalho pesado!" gritava Joaquim, o leiloeiro, batendo o martelo na mesa. "Filha de português com índia, boa para cozinha e para lida da casa." As lágrimas queriam descer, mas Iracema não deixava. Desde que os pais morreram na seca terrível que assolou o sertão, a vida tinha virado um inferno. O tio Benedito, que deveria cuidar dela, preferiu vender a sobrinha para pagar as dívidas do jogo. "Começo com 50 mil réis!" bradou um fazendeiro de barriga grande, acenando o chapéu. 60! respondeu outro de bigode espesso. 80 mil réis pela moçoila! berrou um terceiro. Iracema fechava os olhos, tentando não ouvir aquela gritaria. Lembrava da mãe, índia guarani, que cantava canções lindas antes de dormir. Lembrava do pai, português bondoso que ensinou a ler e escrever. Agora estava ali, sendo vendida como um saco de feijão. 120 mil réis! gritou o fazendeiro gordo, limpando o suor da testa. Foi quando um silêncio estranho tomou conta da praça. Todos olhavam para um homem alto, de pele bronzeada e cabelos negros presos com uma tira de couro. Usava calças de couro e o peito nu mostrava cicatrizes de guerra. Era claramente um índio, mas diferente dos que viviam por ali. "Eu compro", disse com voz grave em português perfeito. "Você não tem dinheiro, índio vagabundo", riu o leiloeiro. O homem se aproximou devagar, com passos firmes. Tirou do pescoço um colar feito de penas de arara e pedras preciosas. "Isto vale mais que todo o ouro desta praça", falou baixo, mas todos escutaram. Joaquim pegou o colar, examinou com cuidado. As esmeraldas e rubis eram genuínos e o trabalho artesanal era impressionante. "Aceito", disse rapidamente, antes que alguém oferecesse mais. Iracema desceu do tablado com pernas trêmulas. O índio estranho se aproximou, mas não tocou nela. "Meu nome é Ayawak", murmurou baixinho. "Não vai te fazer mal." "Por que me comprou?" sussurrou Iracema, ainda assustada. "Porque reconheço o sofrimento nos olhos de quem já sofreu muito", respondeu, começando a caminhar. "Vamos embora deste lugar." Enquanto caminhavam pelas ruas de terra batida de Cuiabá, Iracema não entendia nada. Aquele homem não parecia com os outros compradores. Não olhava para seu corpo com malícia, não falava de trabalho pesado. Havia algo diferente naqueles olhos escuros, algo que parecia proteção. Ayawak parou em frente a uma pequena venda na beira da estrada. O comerciante, um homem baixinho de óculos redondos, olhou desconfiado para o apache e depois para Iracema. "Preciso de provisões para a viagem", disse Ayawak, colocando algumas moedas no balcão. "Viagem para onde, se me permite perguntar?" indagou o vendeiro, contando o dinheiro. "Para longe daqui." Enquanto Ayawak comprava farinha, carne seca e rapadura, Iracema ficou parada na porta, observando. Não entendia nada daquilo. Por que um índio gastaria tanto dinheiro com uma escrava? O que queria com ela? "Moça, você tá bem?"
perguntou uma senhora que passava com cesta de frutas. Tô sim, dona, mentiu Iracema, forçando um sorriso. A verdade é que estava apavorada. Ouvira histórias terríveis sobre índios que raptavam mulheres brancas. Será que era isso que a esperava? Vamos, disse Ayawak, carregando um saco nas costas. Caminharam até a beirada da cidade, onde 2 cavalos esperavam amarrados numa árvore. Um era marrom, forte e bem cuidado. O outro era mais velho, mas parecia manso. Sabe montar? Perguntou Ayawak. Sei sim, meu pai me ensinou. Então monte no baio. Se chama Trovão, mas é dócil como cordeiro. Iracema subiu no cavalo com cuidado. Ayawak montou no seu animal com agilidade impressionante, como se tivesse nascido em cima daquele bicho. Para onde vamos? Perguntou finalmente, reunindo coragem. Para um lugar onde você vai estar segura. Segura de quê? Ayawak parou o cavalo e olhou diretamente nos olhos verdes da moça. Havia uma tristeza profunda naquele olhar escuro. Segura de homens que compram gente como se fosse coisa. Segura de quem te machucaria só por prazer. Segura deste mundo que trata a mulher como objeto. Mas você me comprou, disse Iracema confusa. Comprei para te libertar, não para te escravizar. Não entendo. Ayawak suspirou fundo, como quem carrega um peso imenso no peito. Minha irmã foi vendida num mercado igual àquele. Tinha a sua idade. Nunca mais a vi. A voz dele ficou mais baixa. Quando te vi naquele tablado, foi como se visse a Iana outra vez. O que aconteceu com sua irmã? Foi levada para uma fazenda no Mato Grosso. O fazendeiro não era homem bondoso. Ayawak apertou as rédeas com força. Quando consegui rastreá-la, já era tarde demais. Iracema sentiu o coração apertar. Via que aquele homem enorme, assustador para muitos, era na verdade alguém que sofria tanto quanto ela. Por isso você me salvou? Por isso e porque reconheço uma alma perdida quando vejo uma. Ayawak tocou o cavalo para a frente. Vamos, ainda temos muito chão pela frente. Cavalgaram em silêncio por um tempo. Iracema olhava para as costas largas do Apache, vendo as cicatrizes que marcavam sua pele. Cada uma contava uma história de dor, de luta, de sobrevivência. Ayawak, disse baixinho. Que foi? Obrigada. O Apache não respondeu, mas Iracema viu seus ombros relaxarem um pouco. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ambos tivessem encontrado alguém que entendia sua dor. O sol já estava se pondo quando chegaram às margens do rio Paraguai. A água corria lenta e escura, refletindo as cores alaranjadas do céu. Jacarés boiavam como troncos e o som dos sapos começava a tomar conta da noite. Vamos acampar aqui, disse Ayawak, desmontando do cavalo. Iracema desceu com cuidado. As pernas doíam da cavalgada e sentia sede danada. O Apache já começava a juntar gravetos para fazer fogo. Posso ajudar? Perguntou. Pode ir buscar água no rio, mas cuidado com os jacarés. Iracema pegou um cantil e se aproximou da margem devagar. A água estava morna, típica daquela região. Enquanto enchia o recipiente, escutou um barulho estranho na vegetação. Ayawak! Gritou assustada. O Apache apareceu ao seu lado num piscar de olhos, com uma lança na mão. Seus músculos ficaram tensos, pronto para o ataque. O que foi? Escutei um barulho ali no mato. Ayawak ficou parado, prestando atenção. De repente, uma capivara enorme saiu da moita, olhou para os dois e mergulhou no rio. É só um roedor, disse, relaxando. Mas fez bem em me chamar. Este lugar é perigoso de noite. Voltaram para perto do fogo. Ayawak assou um pedaço de carne seca e dividiu com Iracema. Comeram em silêncio, ouvindo os sons da natureza. Ayawak, disse Iracema, quebrando o silêncio. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você não é daqui do Brasil, né? O Apache mastigou devagar antes de responder. Não. Venho do norte, do que vocês chamam de México. Meu povo vivia nas montanhas,
livres como o vento. Seus olhos ficaram distantes, até os soldados chegarem. O que aconteceu? Guerra, muito sangue, muita morte. Os que sobreviveram foram levados para reservas, prisões disfarçadas de lares. Aiyawak cutucou o fogo com um graveto. Eu fugi. Caminhei por meses até chegar aqui. E sua irmã, Ayana, tentou me seguir, mas foi capturada pelos traficantes de escravos na fronteira. A voz dele ficou mais grossa. Quando soube que tinha sido vendida para um fazendeiro brasileiro, vim atrás. Deve ter sido muito difícil. Perder família sempre é. Aiyawak olhou para Iracema. Você sabe disso. Sei. Os olhos dela marejaram. Meus pais morreram de fome na seca. Vaca morreu, plantação secou, rio virou poeira. Não tinha mais nada para comer. E seu tio? Tio Benedito só pensava no jogo. Apostava tudo que tinha e ainda pedia emprestado. Iracema limpou uma lágrima teimosa. Quando vieram cobrar as dívidas, vendeu a única coisa que valia alguma coisa. Eu. Aiyawak ficou calado por um tempo. Depois se levantou e trouxe um cobertor. Durma. Amanhã ainda temos muito caminho. Para onde mesmo vamos? Para um lugar onde pessoas como nós podem viver em paz. Iracema se deitou perto do fogo, usando o braço como travesseiro. Apesar do medo do desconhecido, pela primeira vez em meses, sentia que talvez houvesse esperança. O sol nasceu vermelho entre as árvores do Pantanal. Iracema acordou com o cheiro de café sendo preparado numa panela pequena. Aiawa já estava acordado, alimentando o fogo. Bom dia, disse baixinho. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Era verdade. Pela primeira vez em semanas, dormira sem pesadelos. Aiyawak serviu café numa cuia de porongo e ofereceu para Iracema. Estava forte, do jeito que gostava. Obrigada. De nada, temos que sair logo. Hoje o caminho vai ser mais difícil. Enquanto tomava café, Iracema observou os movimentos do Apache. Tudo o que fazia era com cuidado, com respeito pela natureza. Não desperdiçava nada, não fazia barulho desnecessário. Aiyawak disse quando terminaram de comer. Fala. Posso perguntar uma coisa meio pessoal? Pode. Por que você fala português tão bem? Pensei que índios não sabiam nossa língua. Aiyawak sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Foi apenas um esboço de sorriso, mas deixou o rosto todo diferente. Meu pai era comerciante. Negociava com mexicanos, americanos, brasileiros. Disse que para sobreviver neste mundo tinha que aprender as línguas dos outros povos. Ajuntou as coisas no saco de viagem. Aprendi espanhol, inglês e português. Nunca imaginei que precisaria tanto disso. Seu pai era sábio. Era. Morreu defendendo nossa aldeia. Montaram nos cavalos e seguiram viagem. O terreno ficou mais alagado, com árvores altas dos dois lados do caminho. Aiyawak guiava com segurança. Conhecia cada trilha. Por volta do meio-dia, pararam para descansar numa sombra. Iracema estava com sede, mas o cantil estava vazio. Tem água por aqui? Perguntou. Tem um córrego ali adiante, mas vou buscar para você. Posso ir sozinha. Não! A voz dele foi firme. Este lugar tem onça. Aiyawak voltou com água fresca e também trouxe umas frutas silvestres que encontrou pelo caminho. Pode comer, não são venenosas. Iracema mordeu uma fruta doce e suculenta. Estava com tanta fome que qualquer coisa pareceria deliciosa. Está boa. Minha avó me ensinou quais frutas eram seguras quando eu era criança. Disse que a natureza sempre cuida de quem sabe respeitá-la. Sua avó também morreu na guerra? Não. Morreu de velhice como deve ser. Foi ela quem me ensinou que toda vida tem valor. Que não importa a cor da pele ou a língua que fala. Aiyawak olhou para o céu. Por isso não podia deixar você naquele mercado. Iracema sentiu algo quente no peito. Não era paixão, ainda não. Era gratidão misturada com algo que não sabia nomear. Você é muito diferente do que esperava. O que esperava? Não sei.
Alguém mais selvagem? Ayawak riu baixinho. Selvagem é quem vende gente em praça pública. Selvagem é quem mata por prazer. Levantou-se e estendeu a mão para ajudá-la. Eu apenas luto para proteger quem amo. Quando suas mãos se tocaram, Iracema sentiu um arrepio diferente. Pela primeira vez, olhou realmente para aquele homem. Via as cicatrizes, mas também via a bondade. Via a força, mas também via a delicadeza. Talvez Ayawak não fosse apenas seu salvador. Talvez fosse algo mais. Gente, meu coração já está apertado com essa história. E vocês, estão sentindo essa conexão linda se formando entre Iracema e Ayawak? Quero muito saber de onde vocês estão assistindo essa história que está mexendo tanto comigo. Comentem aí embaixo. São do Rio, de São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul? Quero conhecer cada um de vocês que está acompanhando essa jornada emocionante. E se vocês estão gostando tanto quanto eu, não esqueçam de se inscrever no canal. Prometo que as próximas partes vão ser ainda mais intensas. Essa história está só começando. No terceiro dia de viagem, chegaram a uma clareira grande no meio da mata. Iracema ficou boquiaberta com o que viu. Não era uma aldeia comum. Era um acampamento de pessoas diferentes, índios de várias tribos, negros fugitivos, mestiços rejeitados pela sociedade. Ayawak voltou! Gritou uma mulher negra correndo para abraçá-lo. Olá, Benedita! Disse, retribuindo o abraço com carinho. Logo se formou uma roda de gente em volta dos dois. Todos queriam saber quem era a moça loira que chegara com o Apache. Esta é Iracema, apresentou Ayawak. Vai ficar conosco. Uma índia idosa se aproximou, examinou Iracema de perto com olhos experientes. Tem sangue indígena, disse em português pausado. Vejo nos ossos do rosto, na cor da pele. Minha mãe era guarani, confirmou Iracema timidamente. Então é nossa parente. A velha sorriu. Sou Jurema, pajé desta comunidade. Nos dias seguintes, Iracema conheceu a história de cada morador. Benedita era uma escrava que fugira de uma fazenda de café. Seu filho pequeno, Pedrinho, brincava com outras crianças de cores diferentes. Havia também Cauã, um índio chavante que perdera a tribo numa epidemia de varíola. Como vocês conseguem viver aqui sem ser incomodados? Perguntou Iracema para Ayawak numa tarde. Este lugar é sagrado para os índios da região. Os brancos têm medo de entrar aqui. Ayawak mostrou umas pedras pintadas com símbolos estranhos. Acreditam que é amaldiçoado. E é? Não. Mas deixamos pensar em que sim. Iracema riu. Era esperta aquela tática. Ayawak me contou sua história, disse Jurema, se aproximando com uma cuia de chá. Beba isto. É para acalmar o coração ferido. O chá tinha gosto amargo, mas Iracema bebeu tudo. Imediatamente sentiu uma paz estranha tomando conta do peito. O que tinha nesse chá? Ervas que curam a alma, respondeu a pajé misteriosamente. À noite, todos se reuniam em volta da fogueira. Benedita contava histórias engraçadas de quando era escrava. Cauã tocava uma flauta de bambu que fazia chorar de tão bonita. As crianças corriam e brincavam, livres como passarinhos. Nunca vi um lugar assim, confessou Iracema para Ayawak. Como assim? Onde pessoas tão diferentes vivem em paz. Na cidade, negro não conversa com branco, índio apanha na rua, mestiço não é aceito em lugar nenhum. Aqui a dor de cada um ensinou tolerância para todos. Ayawak olhou para as pessoas ao redor. Quando você sofre muito, aprende a não causar sofrimento nos outros. E você? Como se tornou o líder deste pessoal? Não sou líder. Sou apenas alguém que ajuda quando preciso. Ayawak mexeu no fogo com um graveto. Cada um que chega aqui fugindo de alguma coisa encontra acolhimento. É a lei da comunidade. Iracema observou como todos tratavam Ayawak com respeito e carinho. Não era medo, era admiração genuína. Aquele homem tinha algo especial,
uma capacidade de liderar sem mandar, de proteger sem controlar. Posso perguntar uma coisa? Sempre pode. Você pretende ficar aqui para sempre? Ayawak demorou para responder. Ficou olhando as chamas dançarem na fogueira. Não sei. Ainda tenho uma missão a cumprir. Que missão? Encontrar quem matou minha irmã e fazer justiça. O tom da voz mudou completamente. Ficou frio, perigoso. Iracema sentiu um arrepio na espinha. Naquele momento, vislumbrou o guerreiro temido que vivia dentro do homem bondoso. Iracema acordou com o som de tambores. Era madrugada ainda, mas toda a aldeia estava em movimento. Saiu da tenda que dividia com duas outras mulheres e foi procurar Ayawak. "O que está acontecendo?" perguntou assustada. "Ritual de iniciação", explicou. "Você vai aprender a sobreviver na mata como uma de nós." Jurema se aproximou carregando roupas diferentes. Saia de couro, blusa simples e sandálias de corda. "Vista isto. Suas roupas de cidade não servem para o que vamos fazer." Iracema se trocou atrás de uma árvore. As roupas eram rústicas, mas confortáveis. Sentia-se diferente, mais livre. "Primeira lição", disse Cauã, aparecendo com arco e flechas pequenas. "Aprender a caçar. Eu não sei usar essas coisas, por isso vai aprender." Ayawak pegou o arco e mostrou a postura certa. Pés firmes, costas retas, olho no alvo. Iracema tentou várias vezes, mas as flechas voavam para todos os lados, menos para onde deveria ir. As crianças riam, mas sem maldade. "Não desista", encorajou Pedrinho, o filho de Benedita. "Eu também errava muito no começo." Depois de 2 horas de treino, Iracema conseguiu acertar um tronco de árvore. "Consegui!" gritou, feliz como criança. "Muito bem!" elogiou Ayawak. "Agora vamos aprender a rastrear." Caminharam pela mata enquanto Ayawak mostrava pegadas de animais na lama. "Estas são de capivara, estas de veado e estas aqui", apontou para marcas grandes e profundas, "são de onça." Iracema engoliu seco. "Onça passa por aqui?" "Toda noite, por isso dormimos com o fogo sempre aceso." À tarde, Jurema ensinou Iracema a reconhecer plantas medicinais. "Esta é espinheira santa, boa para o estômago. Esta é erva cidreira, acalma os nervos." A pajé mostrava cada folha com cuidado. "A natureza tem remédio para tudo. Só precisa saber onde procurar." "Como você aprendeu tudo isso?" "Minha avó me ensinou, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela." Jurema sorriu. Conhecimento indígena passa de geração em geração há milhares de anos. No final do dia, Benedita ensinou Iracema a preparar farinha de mandioca. Tem que ralar bem ralado, depois espremer para tirar o veneno. Mandioca tem veneno. Se não souber preparar direito, mata. Benedita riu da cara assustada da moça. Mas quando faz certo, vira o pão de cada dia. À noite, na roda de conversa, Iracema contou sobre seu dia de aprendizado. "Foi difícil, mas gostei. Sinto como se estivesse descobrindo uma parte de mim que não conhecia. É o sangue indígena despertando", disse Jurema sabiamente. Ayawak, que tinha ficado quieto a noite toda, finalmente falou. "Você se adaptou bem. Sua mãe ficaria orgulhosa." As palavras tocaram fundo no coração de Iracema. Havia tempos que ninguém falava de sua família com carinho. "Obrigada por tudo. Por me trazer aqui, por me ensinar, por me dar uma nova chance. Todos merecem uma segunda oportunidade", respondeu Ayawak. Mas seus olhos estavam distantes, como se pensasse em alguém que não tivera essa chance. Naquela noite, Iracema demorou para pegar no sono. Sentia que estava mudando por dentro. A moça frágil que fora vendida no mercado estava se transformando em algo mais forte, mais corajosa. E a cada dia que passava, sentia uma conexão maior com o homem que a salvara. Não era só gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era amor crescendo devagar, como semente na terra boa. Nossa, que transformação linda da Iracema!
Estou emocionado vendo como ela está encontrando sua verdadeira identidade ao lado do Ayawak e dessa família escolhida no meio da mata. E vocês, o que estão achando dessa jornada de crescimento da nossa protagonista? Quero que comentem uma palavra só: história, para eu saber quantos corações estão vibrando junto comigo nessa narrativa. Incrível! Não esqueçam de se inscrever no canal. Essa história está ficando cada vez mais intensa e eu não quero que vocês percam nenhum detalhe do que está por vir. O amor está florescendo, mas eu sinto que grandes desafios se aproximam. Uma semana depois, Iracema acordou no meio da noite com gritos vindos da tenda de Ayawak. Correu para ver o que estava acontecendo e encontrou o Apache se debatendo, claramente tendo um pesadelo terrível. Ayawak, acorda, disse, balançando o ombro dele. O guerreiro abriu os olhos de repente, suado e ofegante. Por um momento não reconheceu onde estava. Iracema! Você estava tendo um pesadelo feio. Ayawak se sentou, passou as mãos no rosto. Suas mãos tremiam ligeiramente. Desculpa se te acordei. Não precisa pedir desculpa. Quer conversar sobre isso? Não é coisa boa para seus ouvidos. Deixa eu decidir isso. Ayawak ficou calado por um longo tempo. Depois suspirou fundo. Sonhei com o dia que minha aldeia foi atacada. Iracema se sentou ao lado dele sem pressa. Sabia que forçar não adiantaria. Eu tinha 17 anos, começou com voz baixa. Era mais novo, mais burro, achava que era invencível. O que aconteceu? Soldados mexicanos chegaram de madrugada, disseram que estávamos em terra que não era nossa, que tínhamos que ir para uma reserva. Os punhos de Ayawak se fecharam. Meu pai tentou negociar, ofereceu ouro, cavalos, qualquer coisa para nos deixarem em paz. E aí, o capitão riu na cara dele e mandou atirar. Iracema sentiu o coração apertar. Mataram seu pai? Na minha frente. Depois mataram minha mãe quando tentou proteger a Iana. A voz dele quebrou um pouco. Queimaram nossa aldeia inteira. Mulheres, crianças, idosos. Não importava. Como vocês escaparam? Eu e a Iana conseguimos fugir para as montanhas. Ficamos escondidos por dias. Ayawak olhou para as mãos. Minha irmã chorava todas as noites, chamando pela mãe. Eu prometi que cuidaria dela para sempre. Você era apenas um menino. Menino que virou homem naquele dia. Ayawak se levantou, caminhou até a entrada da tenda. Passamos 2 anos fugindo, sobrevivendo como podíamos, até que os traficantes de escravos nos encontraram. Foi quando levaram a Iana. Ela estava doente, com febre alta. Eu tinha saído para buscar remédios na cidade mais próxima. As mãos dele tremeram de novo. Quando voltei, só encontrei sinais de luta e sangue no chão. Iracema se aproximou devagar, e você veio atrás dela. Segui as pistas por meses. Descobri que tinha sido vendida para um fazendeiro em Mato Grosso, um homem chamado Coronel Sebastião. Chegou a encontrá-la? Ayawak fechou os olhos, como se a próxima parte fosse dolorosa demais. Cheguei tarde demais. A Iana tinha se matado para escapar dos abusos. Sua voz ficou quase inaudível. Enterrei minha irmã com as próprias mãos. Iracema sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Aproximou-se mais e, sem pedir licença, abraçou Ayawak por trás. Sinto muito. Coronel Sebastião ainda está vivo, continuou Ayawak, aceitando o abraço. Vive numa fazenda perto de Corumbá. Rico, respeitado, considerado um homem de bem. É por isso que você ainda não descansa. Prometi a minha irmã que faria justiça. No túmulo dela, jurei que o homem que a destruiu pagaria com a própria vida. Iracema entendeu finalmente a dor que via nos olhos de Ayawak. Não era só tristeza, era uma sede de vingança que consumia sua alma. E depois que fizer essa justiça? Não sei, nunca pensei no depois. Sua irmã gostaria de te ver consumido pela vingança? Ayawak se virou nos braços dela.
A Iana era doce, bondosa, sempre via o bem nas pessoas. Tocou gentilmente o rosto de Iracema. Você me lembra ela às vezes. Então você sabe a resposta. Sei, mas saber e conseguir fazer são coisas diferentes. Ficaram abraçados em silêncio. Iracema sentia o coração disparado. Era a primeira vez que estavam tão próximos, tão íntimos. Iracema, murmurou Ayawak. Que foi? Obrigado por me escutar. Obrigada por confiar em mim. Quando se separaram, ambos sabiam que algo tinha mudado entre eles. A confiança havia se aprofundado, criado raízes. Os dias seguintes foram diferentes. Ayawak e Iracema passaram a fazer tudo juntos: caçar, pescar, colher frutas, cuidar dos cavalos. Os outros moradores da aldeia notaram a mudança e sorriam quando os viam passar. Esses dois estão apaixonados, comentou Benedita com Jurema, enquanto lavavam roupa no rio. Desde o primeiro dia que chegaram aqui, concordou a pajé. Só faltava perceberem isso. Numa tarde quente, Iracema estava se banhando numa parte mais reservada do rio, quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, se escondeu atrás de uma pedra. Iracema, sou eu, Ayawak. Não chega perto, estou tomando banho. Desculpa, não sabia. Vim avisar que tem onça rondando por aqui. Vi pegadas frescas. O coração de Iracema disparou. Estar sozinha no rio com uma onça por perto não era boa ideia. Ayawak? Que foi? Fica aí perto, mas de costas, por favor. Pode deixar. Iracema terminou o banho rapidamente e se vestiu. Quando saiu de trás da pedra, Ayawak estava sentado numa árvore caída, olhando para a mata. Pronto, disse. Ayawak se virou e ficou parado por alguns segundos, apenas olhando para ela. Os cabelos molhados brilhavam no sol, e as roupas simples realçavam sua beleza natural. Você está diferente, disse finalmente. Diferente como? Mais livre, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Iracema sorriu. Acho que encontrei mesmo. Caminharam juntos de volta à aldeia. No meio do caminho, Ayawak parou de repente. Iracema, que foi? Tenho uma coisa para te dar. Tirou do pescoço um colar pequeno, feito com pedras azuis e penas coloridas. Era da minha irmã. Quero que fique com você. Ayawak, não posso aceitar. É muito importante para você. Por isso mesmo que quero que fique com você. Aproximou-se para colocar o colar no pescoço dela. A Iana gostaria que uma mulher especial usasse suas coisas. Quando Ayawak passou o colar por cima da cabeça de Iracema, seus rostos ficaram muito próximos. Ambos pararam de respirar por um momento. Obrigada, sussurrou ela. De nada, mas nenhum dos dois se afastou. Ficaram ali, olhando nos olhos um do outro, sentindo algo crescer entre eles. Iracema, murmurou Ayawak. Fala. Posso te beijar? Em resposta, Iracema se aproximou ainda mais. Quando os lábios se encontraram, foi como se o mundo parasse. O beijo foi doce, cuidadoso, cheio de sentimentos guardados há muito tempo. Quando se separaram, ambos estavam emocionados. Faz tempo que queria fazer isso, confessou Ayawak. Eu também. Mesmo? Desde quando? Desde aquele primeiro dia no mercado. Vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. O que viu? Bondade, proteção, amor. Iracema tocou o rosto dele. Nunca ninguém olhou para mim assim. E nunca ninguém me fez sentir o que você faz sentir. O que eu faço você sentir? Esperança. Vontade de ser um homem melhor. Vontade de construir um futuro, ao invés de só viver no passado. Iracema sorriu e beijou novamente. Então somos dois. Voltaram para a aldeia de mãos dadas. As crianças correram para cumprimentá-los. Benedita sorriu conhecedora e Jurema apenas balançou a cabeça como quem diz, era hora. Naquela noite, sentados juntos na fogueira, Ayawak falou baixinho no ouvido de Iracema. Te amo. Eu também te amo. Eram apenas 5 letras, mas mudaram tudo. Finalmente, haviam encontrado um no outro,
Não apenas companheirismo, mas um amor verdadeiro e profundo. O que não sabiam é que esse amor seria testado muito em breve. Gente, meu coração está explodindo de emoção. Que momento lindo foi esse beijo e declaração de amor entre Iracema e Ayawak. E vocês? Já passaram por aquele momento mágico quando finalmente conseguem dizer "eu te amo" para alguém especial? Ou quando receberam um presente simbólico como aquele colar da Ayana? Comentem aí embaixo e dividam esse momento comigo. Adoro conhecer as histórias de amor de vocês também. E não esqueçam de se inscrever no canal. Essa história está só esquentando e vocês não vão querer perder o que vem por aí. O amor de Iracema e Ayawak durou exatamente 3 semanas em paz. Numa manhã de outubro, Cauã chegou correndo da mata, ofegante e assustado. "Ayawak, vem rápido!" O que foi? Homens armados se aproximando. Muitos homens. Toda a aldeia entrou em alerta. As mulheres pegaram as crianças, os homens empunharam armas. Ayawak subiu numa árvore alta para observar. "Quantos são?" perguntou Iracema, o coração disparado. "Uns 20, bem armados, bem montados." Ayawak desceu rapidamente. "São bandeirantes." "Bandeirantes? Caçadores de escravos fugitivos", explicou Benedita, apertando Pedrinho contra o peito. "Ganham dinheiro devolvendo negros para os senhores." "Mas aqui tem mais que negros fugitivos", disse Jurema, preocupada. "Tem índio, tem mestiço. O que será que querem?" A resposta chegou em forma de grito vindo da entrada da aldeia. "Moradores do acampamento, saiam com as mãos para cima. Somos oficiais da lei." "Ayawak, vocês se escondam. Vou conversar com essa gente." "Não vai sozinho", disse Iracema, segurando o braço dele. "É perigoso." "Mais perigoso é te perder." Os olhos dela brilhavam com determinação. "Vamos juntos." Caminharam até a entrada da aldeia. O líder dos bandeirantes era um homem gordo, de barba grisalha e olhos pequenos como porco. Montava um cavalo baio e usava roupas caras. "Eu sou o Capitão Fortunato", anunciou com voz grossa. "Estou aqui cumprindo ordem do Coronel Sebastião Mendoza." Ao ouvir o nome, Ayawak ficou rígido como pedra. Iracema sentiu a tensão dele aumentar. "Que ordem?" perguntou Ayawak com voz controlada. "Ordem de prisão contra o Apache assassino conhecido como Ayawak." Fortunato sorriu mostrando dentes podres. "Parece que você matou um feitor numa fazenda em Mato Grosso." "Não matei ninguém." "Não é o que dizem as testemunhas." O capitão tirou um papel do bolso. 5.000 réis de recompensa por você, vivo ou morto." Iracema sentiu o mundo girar. Coronel Sebastião era o nome que Ayawak mencionara, o homem que abusara de sua irmã. "É mentira", disse alto. "Ayawak estava comigo o tempo todo." "E quem é você, mocinha?" "Sou esposa dele." Fortunato riu alto. "Esposa de índio, que coisa mais ridícula." Olhou para os outros homens. "Parece que também temos uma fugitiva aqui. Mocinha branca que se juntou com selvagem." "Não sou fugitiva de nada. Todo branco que vive com índio é fugitivo da civilização." Fortunato fez sinal para os homens. "Prendam os dois!" Foi quando Ayawak se moveu. Num movimento rápido como raio, sacou uma faca e colocou na garganta de Fortunato antes que alguém pudesse reagir. "Seus homens recuam ou você morre agora", disse com voz mortal. "Vocês ouviram?" gritou o capitão, suando frio. "Todo mundo para trás!" "Escuta bem", murmurou Ayawak no ouvido dele. "Coronel Sebastião mandou vocês aqui porque sabe que descobri a verdade sobre minha irmã. Sabe que vou atrás dele." "Não sei de que você está falando." "Sabe sim, e pode dizer para seu patrão que vou encontrá-lo. E quando encontrar, vou fazer justiça." Ayawak soltou o capitão com um empurrão que quase o derrubou do cavalo. "Vão embora, não queremos guerra." "Isso não vai ficar assim", berrou Fortunato, recompondo a dignidade. "Vamos voltar com mais homens." "Estaremos esperando." Os bandeirantes partiram levantando poeira.
Quando sumiram de vista, todos da aldeia cercaram Ayawak e Iracema. "O que vamos fazer?" perguntou Benedita. "Eles vão voltar", disse Cauã preocupado. "E da próxima vez vão trazer o exército inteiro." Ayawak olhou para cada rosto ao redor. Eram pessoas que confiavam nele, que o viam como protetor. Não podia deixá-las em perigo por causa de sua vingança pessoal. "Vou embora", anunciou. "É a mim que querem. Com minha saída, vocês ficam em paz." "Não", protestou Iracema. "Não vou deixar você ir sozinho." "Tem que deixar. É a única maneira de proteger todo mundo." "Então eu vou junto." "Iracema, seja sensata. Vai ser perigoso." "Mais perigoso é ficar longe de você." Segurou as mãos dele. "Somos marido e mulher. O lugar da esposa é ao lado do marido." Jurema se aproximou. "A moça tem razão. Lugar de mulher é onde o coração dela está." "Mas pode morrer. Todo mundo pode morrer", disse Iracema com firmeza. "Prefiro morrer lutando ao seu lado do que viver sem você." Naquela noite, prepararam a partida. Benedita empacotou comida. Cauã afinou as armas. Jurema preparou remédios e amuletos de proteção. "Cuidem-se", disse a pajé, abraçando os dois. "E lembrem-se, o amor sempre vence o ódio. Sempre." Partiram antes do amanhecer, cavalgando em direção ao sul. Ayawak conhecia o caminho para a fazenda do coronel Sebastião, mas sabia que não seria fácil chegar lá. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou para Iracema quando pararam para descansar. "Tenho. Sua irmã merece justiça. E se eu morrer tentando?" Iracema segurou o rosto dele entre as mãos. "Então morremos juntos, mas não vamos morrer. Vamos vencer." "Como pode ter tanta certeza?" "Porque o amor que sinto por você é mais forte que qualquer medo." Beijou os lábios dele suavemente. "E porque sei que você é o homem mais corajoso e honrado que já conheci." Cavalgaram por 3 dias, evitando estradas principais. No terceiro dia, chegaram a uma colina de onde podiam ver a fazenda do coronel. Era enorme, com casa grande branca, senzalas, currais e plantações, até onde a vista alcançava. "É lá", disse Ayawak com voz tensa. "Como vamos entrar?" "Não vamos. Vou entrar sozinho." Ayawak: "Desta vez não discute. É perigoso demais." "E se for uma armadilha? Se Fortunato já avisou que vocês estão vindo?" "Provavelmente avisou. Mas não importa. Tenho que fazer isso." Iracema ficou quieta por um tempo, observando a fazenda. "Tem outra maneira", disse finalmente. "Que maneira?" "Eu entro primeiro. Finjo que sou uma moça perdida, procurando emprego. Reconheço o terreno, vejo quantos homens armados tem, onde o coronel fica." "Absolutamente não. Escuta a ideia antes de negar." Iracema se virou para ele. "Sou mulher, branca. Não vou despertar suspeita. Posso descobrir tudo o que precisamos saber." "E se descobrirem quem você é?" "Como vão descobrir? Ninguém me conhece por aqui." Ayawak balançou a cabeça. "É arriscado demais." "Mais arriscado que você entrar lá como um louco, sozinho contra 20 homens armados? Pelo menos se eu morrer, você fica viva." "E para que viver sem você?" Iracema segurou as mãos dele. "Ayawak, confia em mim. Sou mais esperta do que pareço." "Sei que é. Mas nada. Vamos fazer assim. Eu entro, descubro o que preciso e saio. Aí planejamos juntos como agir." Ayawak ficou calado por longo tempo, lutando consigo mesmo. "Se algo der errado..." "Nada vai dar errado. Se der, você foge. Não tenta me salvar, não faz heroísmo. Foge e volta para a aldeia." "Combinado", mentiu Iracema. Desceram a colina quando o sol estava se pondo. Ayawak se escondeu numa mata próxima enquanto Iracema se dirigiu à casa grande. Bateu na porta com o coração disparado. Uma mulher negra de meia idade atendeu. "Boa noite, senhora. Estou procurando o coronel Sebastião." "Para quê, minha filha?" "Estou precisando de emprego. Sei cozinhar, costurar, cuidar de casa." A mulher a examinou de cima a baixo. "De onde você vem?"
De Cuiabá, meus pais morreram e não tenho mais família. Espera aqui. Minutos depois, a porta se abriu e apareceu um homem alto, de cabelos grisalhos e bigode bem aparado. Usava roupas caras e tinha ar de quem mandava em tudo e todos. Então você quer trabalhar aqui? Perguntou com voz arrastada. Sim, senhor. Sou trabalhadora e honesta. O coronel sorriu de um jeito que fez Iracema sentir arrepios. Entre. Vamos conversar melhor. Quando pisou dentro da casa grande, Iracema entendeu por que a Iauac sentia tanto ódio. Havia algo podre naquele lugar, algo que se sentia no ar. Como disse que se chama? Perguntou o coronel. Maria, mentiu rapidamente. Maria o quê? Maria Silva. Bem, Maria Silva, acho que podemos arranjar um lugar para você aqui. O sorriso dele se alargou. Especialmente uma mocinha bonita como você. Iracema sentiu náusea, mas forçou um sorriso. Obrigada, coronel. O senhor é muito bondoso. Bondoso sou mesmo, principalmente com as mocinhas. Naquele momento, Iracema soube que tinha entrado na boca do lobo. Meu Deus, que tensão! Estou com o coração na boca vendo a Iracema entrando nessa armadilha perigosa. E vocês, estão sentindo essa angústia que eu estou? Comentem o nome da nossa protagonista corajosa, Iracema, para ela ter força e proteção nessa missão arriscada. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam agora. Preciso que vocês estejam aqui para descobrir se a Iracema consegue sair dessa situação sem ser descoberta e se o plano deles vai dar certo. Essa história está ficando de parar o coração. O coronel levou Iracema para uma sala luxuosa, com móveis de madeira nobre e quadros nas paredes. Ofereceu uma poltrona de couro e serviu vinho num copo de cristal. Beba, Maria. Deve estar cansada da viagem. Iracema pegou o copo, mas mal molhou os lábios. Precisava manter a cabeça clara. Conte-me mais sobre você, disse o coronel, sentando-se muito próximo. Uma moça bonita como você não deveria estar sozinha no mundo. Não tive sorte com família, coronel, mas agora espero recomeçar a vida. Aqui você vai ter tudo que uma moça precisa. Casa, comida, roupas bonitas. Os olhos dele brilharam de maneira sinistra. E proteção especial minha. O senhor é muito generoso. Sou mesmo, principalmente com quem me agrada. Aproximou-se mais ainda. E você me agrada muito, Maria. Iracema forçou outro sorriso, mas por dentro estava apavorada. Precisava mudar de assunto. Coronel, ouvi dizer que anda tendo problemas com índios por aqui. A expressão dele mudou na hora. Quem te contou isso? Na estrada, pessoal comentando sobre um Apache perigoso. Ah, sim, Iauac. O coronel cuspiu o nome como se fosse veneno. Esse desgraçado matou um dos meus feitores. Matou? Que horror! É um selvagem assassino. Mas não se preocupe. Já mandei os melhores caçadores atrás dele. Logo vai estar morto ou preso. Ainda bem, uma moça não pode viver com medo. Exato. Por isso você vai dormir aqui na casa grande comigo. Digo, perto de mim, para sua proteção. Iracema engoliu seco. A situação estava ficando perigosa. Coronel, seria melhor eu dormir com as outras empregadas, para não dar o que falar. Que nada! Quem vai falar alguma coisa? A voz dele ficou mais áspera. Eu mando nesta fazenda. O que eu disser é lei. Claro, coronel, não quis ofender. Não ofendeu não, minha flor. Só estou explicando como as coisas funcionam por aqui. Nesse momento, alguém bateu na porta. Entre! Gritou o coronel, irritado com a interrupção. Apareceu um capanga grande, com cicatriz no rosto. Coronel, chegaram notícias do capitão Fortunato. Que notícias? O Apache fugiu da aldeia, mas tem gente que viu ele e uma mulher branca cavalgando para cá. Iracema sentiu o sangue gelar. Tentou manter a expressão neutra. Mulher branca? Perguntou o coronel. Sim, moça nova, cabelo claro. Dizem que é esposa do índio. Os olhos do coronel se voltaram lentamente para Iracema. Ela viu quando a desconfiança começou a tomar conta do rosto dele. Esposa do índio.
murmurou pensativo. Que interessante. Tem mais, coronel. Fortunato disse que a moça se chamava Iracema, completou o coronel, sorrindo friamente. Isso mesmo. Como o senhor sabia? O coronel se levantou devagar, nunca tirando os olhos de Iracema. Porque nossa visitante aqui não é Maria Silva coisa nenhuma. Aproximou-se ameaçadoramente. É Iracema, a esposinha do Apache assassino. Iracema se levantou também, pronta para correr. Não sei do que está falando. Não minta para mim, mocinha. A voz dele explodiu. Você veio aqui espionar para o seu marido selvagem. É engano. Zé Grandão, berrou o coronel. Prende essa vagabunda e manda avisar todos os homens. O Apache deve estar por perto. Iracema tentou correr para a porta, mas o capanga a segurou pelo braço. Solta! Gritou lutando. Quieta aí, moçoila! Zé Grandão a imobilizou facilmente. Vai ficar bem quietinha. Leva ela para o porão, ordenou o coronel. E manda dobrar a guarda. Aquele índio desgraçado vai vir buscar a mulher dele, e quando vier, vamos estar esperando. Enquanto era arrastada para o porão escuro, Iracema pensava desesperada em Ayawak. Sabia que ele viria salvá-la, mas também sabia que era exatamente isso que o coronel queria. Caíra numa armadilha, e agora o homem que amava correria direto para outra. No porão frio e úmido, acorrentada à parede, Iracema rezou para que Ayawak fosse mais esperto que ela fora. Rezou para que o amor deles fosse forte o suficiente para vencer mais essa prova terrível. Ayawak esperou a noite inteira. Quando amanheceu e Iracema não voltou, soube que algo havia dado errado. Aproximou-se da fazenda com cuidado, observando o movimento. Havia guardas demais. Homens armados em todas as torres, patrulhas nos currais, cavaleiros rondando as divisas da propriedade. Era claramente uma armadilha. Iracema, murmurou, o coração apertado de preocupação. Passou o dia inteiro observando, planejando. Quando anoiteceu, se aproximou sorrateiramente da casa grande. Através de uma janela, viu o coronel bebendo conhaque na sala. Ayawak entrou silenciosamente. Quando o coronel percebeu sua presença, já era tarde. Não se mova, disse o Apache, pressionando uma faca contra o pescoço do homem. Ayawak, disse o coronel com voz trêmula, mas tentando parecer calmo. Estava esperando por você. Onde está minha esposa? Segura, por enquanto. Se machucaram ela, você morre devagar. Calma, selvagem. Vamos fazer um negócio. Ayawak pressionou mais a lâmina. Que negócio? Você se entrega, eu solto a mulher. Você me mata e mata ela também. Não necessariamente, o coronel forçou um sorriso. Sou homem de palavra. Mentiroso, assim como mentiu sobre eu ter matado seu feitor. Ah, descobriu? O coronel riu baixinho. Realmente não matou meu feitor, mas matou minha diversão quando salvou sua irmãzinha. A faca tremeu na mão de Ayawak. Minha irmã se matou para escapar de você. Se matou porque era fraca, igual a todas as índias. Não sabem aproveitar o que um homem civilizado pode oferecer. O seu maldito. Calma, se me matar, nunca vai encontrar sua esposa. O coronel recuperou parte da confiança. Esta fazenda é enorme. Ela pode estar em qualquer lugar. Ayawak sabia que o homem estava certo. Poderia matá-lo, mas Iracema continuaria perdida. O que quer? Já disse, você se entrega, ela vai embora livre. Como sei que não vai mentir? Não sabe. Mas é a única chance dela. Nesse momento ouviram passos se aproximando. Vários homens armados cercaram a casa. Coronel, tá tudo bem aí dentro? Gritou alguém. Escolhe rápido, Apache. Se entrega ou meus homens invadem aqui e começam a atirar. Sua mulher pode levar uma bala perdida. Ayawak fechou os olhos. Toda sua vida havia lutado pela liberdade. Mas agora havia algo mais importante que a própria liberdade. Está bem, disse baixinho. Aceito. Inteligente. O coronel sorriu vitorioso.
Joga a faca no chão. Ayawak obedeceu. Agora sai na frente devagar. Quando saíram da casa, 20 homens armados apontavam armas para Ayawak. O coronel gritou: "Peguem ele, mas cuidado para não matarem. Quero ele vivo." Os capangas se aproximaram com cordas e correntes. Ayawak não resistiu. Deixou que o amarrassem, pensando apenas em Iracema. "Onde está minha esposa?" perguntou. "Paciência, selvagem. Primeiro você vai para sua nova casa." Levaram Ayawak para uma senzala isolada, longe das outras. Ali, o acorrentaram na parede, como um animal. "Agora cumpre sua parte do acordo", disse Ayawak. "Que acordo?" O coronel riu alto. "Não fiz acordo nenhum com selvagem." "Sua palavra." "Minha palavra vale para gente civilizada, não para animais." O ódio cresceu no peito de Ayawak como fogo. "Onde ela está?" "No porão da casa grande, bem pertinho de mim." O coronel se aproximou das grades. "Sabe, ela é muito bonita. Vai fazer boa companhia durante as noites frias. Se tocar nela, eu... Você o quê? Vai ficar aí acorrentado igual cachorro." O coronel deu uma gargalhada cruel. "E vou cuidar bem da sua esposa." "Muito bem." Quando o coronel saiu, Ayawak puxou as correntes com toda a força. O metal arranhou sua pele, mas não cedeu. Pela primeira vez na vida, o grande guerreiro Apache chorou. Não de dor física, mas da agonia de saber que a mulher que amava estava em perigo e não podia fazer nada para salvá-la. Tinha perdido a irmã para aquele monstro. Agora perderia também a esposa. Mas enquanto tivesse vida no corpo, não desistiria de lutar. No porão, Iracema não havia perdido a esperança. Enquanto estava acorrentada, observou cada detalhe do lugar. As pedras soltas na parede, a umidade que enfraquecia o metal das algemas, os sons que vinham de cima. Sabia que Ayawak tinha vindo salvá-la e provavelmente estava preso também. Conhecia o homem que amava o suficiente para saber que se entregaria por sua causa. "Tenho que sair daqui", murmurou para si mesma. Durante horas, trabalhou numa pedra solta da parede. Com paciência e determinação, conseguiu soltá-la. Usou a pedra para limar as algemas em silêncio. Quando conseguiu se libertar, subiu devagar a escada que levava ao andar térreo. A porta estava trancada, mas era velha e mal ajustada. Com esforço, conseguiu forçá-la. A casa grande estava silenciosa. Os criados dormiam. Os guardas estavam do lado de fora. Iracema se moveu como sombra pelos corredores. Na cozinha, encontrou Conceição, a mulher negra que a atendera na porta. "Meu Deus, como saiu do porão?" "Shhh, não faz barulho." Iracema se aproximou. "Precisa me ajudar." "Não posso, moça. Se o coronel descobrir..." "Conceição, por favor. Sou igual você, vítima daquele homem terrível." A mulher olhou nos olhos de Iracema e viu desespero genuíno. "O que quer?" "Saber onde está meu marido." "Na senzala do fundo, mas está bem guardado." "Quantos guardas?" "4. E tem mais 10 rondando a fazenda." Iracema pensou rapidamente. "Conceição, tem outros escravos que gostariam de ser livres?" "Todos gostariam, mas é impossível." "E se eu disser que tenho um plano?" A mulher hesitou. "Que plano?" "Meu marido é Ayawak, o Apache. Se conseguirmos libertá-lo, ele pode nos ajudar a fugir todos juntos." Os olhos de Conceição se iluminaram com uma esperança perigosa. "Todos, todos. Homens, mulheres, crianças. Ninguém fica para trás." "Como?" "Primeiro vou precisar de ajuda para distrair os guardas. Depois..." Conceição balançou a cabeça. "É loucura. Preferir viver livre por um dia que ser escrava para sempre?" A pergunta tocou fundo no coração da mulher. "Sim", sussurrou. "Prefiro." "Então me ajuda?" "Ajudo." Nas próximas 2 horas, Conceição acordou discretamente outros escravos de confiança. João, o ferreiro, Maria das Dores, que trabalhava na cozinha, Benedito, o vaqueiro, e outros que sonhavam com liberdade.
O plano é simples, explicou Iracema. João faz fogo nos currais para distrair os guardas. Maria das Dores coloca pó de sono na cachaça dos vigias. Benedito prepara cavalos para a fuga. Eu vou até meu marido. E se descobrirem? Perguntou João. Se descobrirem, pelo menos tentamos. Melhor morrer lutando que viver de joelhos. As palavras de Iracema lembravam as de Ayawak. A coragem era contagiosa. Quando começamos? Perguntou Benedito. Agora. Cada um foi para sua posição. Iracema se dirigiu para a senzala, onde Ayawak estava preso. Encontrou 2 guardas bêbados dormindo na frente da porta. A cachaça com pó de sono tinha funcionado. Ayawak, chamou baixinho. Iracema, como? Shhh, vim te tirar daqui. Pegou as chaves do cinto de um dos guardas e abriu a cela. Ayawak estava ferido, mas vivo. Você deveria ter fugido, disse, abraçando-a. Jamais te deixaria. Como saiu do porão? Com determinação e uma pedra. Sorriu no escuro. Aprendi com o melhor. Temos que sair daqui. Não vamos sair sozinhos. Iracema contou sobre o plano com os escravos. É perigoso demais. Mais perigoso é deixar essa gente na mão daquele monstro. Ayawak olhou para a mulher que amava. Viu nela a mesma força que via em si mesmo. Então vamos libertar todo mundo. Do lado de fora, o fogo nos currais já começava a atrair os guardas. Gritos de fogo ecoavam pela fazenda. Era hora de agir. O caos tomou conta da fazenda. Enquanto os guardas corriam para apagar o fogo nos currais, Iracema e Ayawak libertaram todos os escravos da senzala. Eram 32 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Sigam-me, disse Ayawak baixinho. Em silêncio. Chegaram até onde Benedito tinha preparado os cavalos. Não eram suficientes para todos, mas pelo menos as crianças e idosos poderiam montar. Para onde vamos? Perguntou Conceição. Para um lugar seguro, respondeu Iracema. Um lugar onde vocês serão livres de verdade. Foi quando ouviram gritos vindos da casa grande. A escrava fugiu. Acordem todo mundo. Rápido, sussurrou Ayawak, antes que descubram que libertamos os outros. Começaram a se mover em direção à mata quando o coronel apareceu com mais 10 homens armados. Alto lá! Berrou. Ninguém se move! Ayawak se colocou na frente do grupo. Deixem essa gente ir embora. A briga é entre nós. O que nada! Minha propriedade, minhas regras. O coronel apontou um rifle para o peito de Ayawak. Todos voltam para as senzalas. Agora! Não voltamos, não! Gritou João, o ferreiro. Preferimos morrer livres. Então morram! O coronel ia puxar o gatilho quando uma voz gritou atrás dele. Coronel Sebastião Mendoza está preso. Todos se viraram. 20 soldados do exército brasileiro cercavam a fazenda, liderados por um oficial de patente alta. Major Carvalho, disse o coronel confuso. O que significa isso? Significa que suas atividades ilegais chegaram ao conhecimento das autoridades. O major se aproximou. Tráfico de escravos, trabalho forçado, abuso de menores. Tem muita coisa para responder. Quem fez essa denúncia? Um grupo de pessoas corajosas que não aguentou mais suas atrocidades. O major olhou para Ayawak e Iracema, incluindo este casal que mandou uma carta detalhada para o governo imperial. Iracema ficou confusa. Não tinha mandado carta nenhuma. Jurema, murmurou Ayawak entendendo. A pajé mandou. Exato, confirmou o major. A Índia Jurema nos procurou com provas suficientes para abrir inquérito completo. O coronel tentou fugir, mas foi rapidamente capturado. Isso não vai ficar assim, gritou enquanto era arrastado. Tenho amigos poderosos. Tinha, corrigiu o major. Agora só tem inimigos. Nos dias seguintes, a fazenda foi transformada em comunidade livre. Os ex-escravos receberam terra para plantar, ferramentas para trabalhar e documentos de liberdade.
Aiyawak e Iracema decidiram ficar para ajudar na organização da nova vida de todos. Nunca imaginei que isso fosse possível, disse Conceição, olhando para sua casa própria. Tudo é possível quando pessoas boas se unem, respondeu Iracema. 1 ano depois, a comunidade prosperava. Havia escola para as crianças, horta comunitária, oficina de ferreiro e até uma pequena igreja construída por todos juntos. Iracema, grávida de 6 meses, observava Aiyawak ergueu sua mão calejada, oferecendo não moedas de ouro, mas sua própria liberdade. Gente, estou aqui com lágrimas nos olhos depois dessa história linda. Que jornada incrível foi essa do Aiyawak e da Iracema, né? Saímos de uma situação de desespero total e chegamos num final que aquece o coração. Vocês sabem por que eu conto essas histórias? Porque acredito que cada um de vocês merece ouvir que é possível recomeçar, que é possível encontrar amor e esperança mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento me dá forças para continuar trazendo essas narrativas que tocam nossa alma. Se essa história tocou o coração de vocês, como tocou o meu, façam o seguinte: compartilhem este vídeo com alguém que vocês amam. Pode ser um amigo que está passando por dificuldades, um familiar que precisa de esperança, ou aquela pessoa especial que vocês querem que saiba que o amor verdadeiro existe. Quando compartilharem, mandem uma mensagem dizendo: essa história me fez pensar em você. Garanto que vai alegrar o dia de alguém. E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam agora no canal. Toda semana eu trago histórias novas que vão emocionar, inspirar e mostrar que sempre há luz no fim do túnel. Vocês merecem essas doses de esperança.